Olá, boa noite a todos. Nós somos da Liga Ligame e hoje os nossos convidados são as alunas da Faculdade de Estácio de Sá, que é a Liga de Medicina Intensiva. Passo a palavra para o Dr. Celso. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palpitante sessão clínica da Liga MIB. Dessa vez eu tenho a honra de participar como coordenador e também como orientador, porque hoje é a Liga da Estácio de Sá, do campus Vista Carioca, aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos fazer uma discussão sobre o Fast Hug. É um caso clínico que aborda o Fast Hug, não necessariamente Fast Hug, mas a gente vai abordar e fazer uma análise crítica. O caso clínico vai ser apresentado pelos alunos da Liga, a Elisa Bamberg, que é do 9º período da universidade, e a Beatriz Bispo, que é do 7º período, ambas lá do campus Vista Carioca. Vamos ter também o professor Breno Cardoso Gomes, e eu vou passar a palavra para o Gerson para fazer as apresentações. Só para lembrar, a Guadalupe Gomes é a nossa secretária da Liga MIB e o Lucas Sabag é o nosso diretor científico. Bem-vindos aí, bom trabalho para todos. Gerson, a palavra está com você. Muito bom, né? Já estamos prontos para mais uma sessão e hoje nós temos o Breno, que já é amigo companheiro de muito tempo. O currículo dele é bem fácil de falar, porque ele é nascido e criado na Universidade Federal do Paraná, né? Ele fez a residência, ele fez o seu mestrado em infectologia, e aí ele foi promovido para fazer o doutorado na USP, em São Paulo, né? E então ninguém melhor do que Breno, né, que é beira de leito. O importante de a gente sempre destacar é que nas nossas sessões, né, os convidados, ou eles já ficaram na beira do leito durante muito tempo e não precisam mais ficar, ou então são insistentes, heróis da resistência e continuam na beira do leito, né? E é por isso que a sessão Ligame ela não é só apenas um caso clínico. Tanto que hoje o Breno ele vai fazer uma análise crítica, né? Porque hoje o professor Celso está cheio de conflito de interesse, que a liga é dele, né? Então ele está preparado, né? Nós já tivemos algumas conversas anteriormente, ligamos até para Alexandre de Moraes em Brasília para ver se tudo estaria certo para a gente poder encerrar nossa sessão hoje. Vamos dar continuidade, então nós vamos começar essa sessão e com certeza, Breno, já tivemos juntos algumas vezes na pós-graduação e estarei em breve contigo em Curitiba, né? Breno, atualmente, ele está sendo responsável também pela coordenação da pós-graduação de medicina intensiva. E junto com... Você está junto com... Com a Fernanda. A Fernanda, isso. Dando apoio para ela aí. Está junto com a Fernanda e nós estamos, então, agora no caminho certo, porque não vamos nos esquecer que nós somos um comitê. Eu fiz uma revisão atual, eu não mandei ainda porque está faltando um logo, né, do que vem a ser um ligame. Então, ficou muito bonito, né? O que é um ligame? Porque tem muita gente que quer montar um ligame, quer ser ligame, mas como é que faz para ser isso? Então, na próxima reunião... Quando que é a nossa próxima reunião, Celso? Dia 22 de maio. Dia 22 de maio, né, nós já vamos estar com o comitê, e com isso lá nós já vamos ter as primeiras discussões a respeito do nosso trabalho que vai acontecer nesse semestre e no próximo semestre. Obrigado, Breno, pelo convite. Desculpa, apesar do tema ser sedação e analgesia, vai ser uma sessão para deixar todo mundo ligado. Isso. E a sessão do comitê... Qual a data do comitê? Depois eu vejo, não tem problema. Então, vamos lá, Breno, galera, então podemos começar, eu vou sair aqui. Começar com a Elisa. A Elisa faz a apresentação do caso com a Beatriz, e depois a gente começa a discussão. Tá bom? Perfeito. Elisa, boa sorte. Vou projetar aqui. Tá dando para ver? Não. Não? Não. Ainda não, Elisa.
Ué? Ainda não, Elisa. Peraí. Agora sim. Agora sim. Tá. E eu acho que eu vou ter que... Assim não dá? Botou em tela cheia? Não Ixi. tá em modo apresentação ali. Vai em apresentação ali de slides. Então, tô aqui. Só que eu já acho que eu tá? tô projetando... eu tô apertando, só que eu tô projetando a minha tela. De repente não vai. Olha, Elisa, Peraí, se você não conseguir, dá para a gente ler o slide assim, né? Mas aí, assim, Então, eu né? vou fazer melhor. Eu vou fazer daquele jeito. Só perde o efeito. Peraí. Eu vou interromper o compartilhamento e vou projetar daquele jeito que a gente tinha feito antes. Abre a apresentação e deixa ela só para quando você colocar a tela. Deixa eu ver se eu consigo daquele jeito que eu já tinha feito antes. Só que perde só o efeito, né? Não tem importância. Fazer o quê? O importante é o conteúdo. Agora aqui. Tá, peraí. Quantas pessoas tem na sala aí, doutor Celso? Eu não tenho acesso aqui. Somos 7. Não, eu digo dos que estão acompanhando. Não tenho Não tem essa informação. Tá. Não. Eu tenho aqui, já somos 25 visualizadores, o pessoal está dando boa noite aqui, eu estou apresentando para vocês aqui na tela, quem está no YouTube, sejam todos bem-vindos, enquanto a gente vai pôr os slides. Agora eu vou. Thiago Santos, Maria Eduarda, Lucas Tristão. Opa! Veja se tem alguém de Curitiba aí. Veja se tem alguém de Curitiba, Lucas. Pergunta aí no chat aí. Gente, o que aconteceu? Tá vendo? Vou interagir aqui no chat. Gente, pode continuar aí, daqui a pouco a gente vai entrar o caso, só compartilhando os slides. Tô conseguindo, mas eu não tô conseguindo jogar para a tela. Foi, legal. Ficou ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Então vamos começar. Boa noite, eu sou Elisa Bamberg. Hoje a gente vai começar com a sessão Ligame Amib do Fast Hug. Nosso orientador é o Celso Coelho. E o caso clínico, deixa eu só tirar as imagens daqui, que eu acho que eu não estou conseguindo ler, porque as fotos estão bem na frente. Paciente jovem de 23 anos, acadêmico de medicina, admitido na emergência vítima de agressão no ginásio poliesportivo trazido pelo SAMU, apresenta múltiplas contusões no lado direito da cabeça e lesão corto-contusa no flanco direito por arma branca. O paciente está lúcido, muito agitado, com hálito etílico, taquipneico e com muita dor. O monitor mostra uma frequência cardíaca de 140, uma PA de 100 por 60 e uma saturação de oxigênio de 87%. A ausculta pulmonar revela murmúrio vesicular abolido no hemitórax direito. Você está no pronto-socorro do plantão. Quais são as medidas obedecendo às prioridades que devem ser tomadas? Primeiramente, perdeu o efeito. Primeiramente, a gente tem que pensar que esse paciente é um paciente de trauma, então a gente tem que sempre pensar no ABCDE. Então, primeiramente, a gente vai avaliar o A, que é a via aérea, né? Se esse paciente tem uma via aérea pérvia, se tem alguma obstrução e a estabilização cervical, caso seja um politraumatizado. O B, como é que está a respiração desse paciente, se ele está tendo expansibilidade torácica, se ele está conseguindo uma boa ventilação. O C, que a gente avalia essa circulação do paciente, avalia os pulsos, se tem algum comprometimento, no caso do nosso paciente, que teve algumas lesões que podem gerar um sangramento, então como é que está essa circulação? A deficiência neurológica, avaliar o nível de consciência desse paciente. O E é a exposição desse paciente, para avaliar se tem alguma lesão, para avaliar se tem alguma coisa extra que a gente não está conseguindo ver. E o X, que seria no caso do nosso paciente, que é um paciente de trauma, ele, caso tivesse uma hemorragia externa mais grave, a gente passaria isso na frente da BCDE, porque é um risco iminente de morte. Então, a gente tem que conter esse sangramento. E aqui a gente traz algumas imagens. No caso do paciente que não está tendo uma boa respiração, a gente pode avaliar a intubação desse paciente, o nível de consciência também. No caso do nosso paciente que tem a ausculta pulmonar abolida, avaliar se tem um hemotórax. Então, se a gente vai precisar de um dreno de tórax desse paciente. Isso tudo a gente consegue, além de tudo, avaliar esse paciente no EFEST, que no caso é o FEST estendido, para avaliar se esse paciente tem ou não um sangramento de cavidade.
Então, o EFES, que a gente vai avaliar tanto a parte pulmonar quanto as cavidades abdominais. E no caso desse paciente, a gente vai precisar entubar, quais são as indicações de tubo e da ventilação mecânica? Aqui a gente traz algumas indicações, né? São inúmeras, mas a gente vai trazer algumas, que no caso é a parada cardiorrespiratória, a proteção da via aérea desse paciente, no caso se ele tiver um rebaixamento de nível de consciência com Glasgow menor ou igual a 8, então para a gente manter a proteção desse paciente, a gente entuba. Distúrbios de oxigenação e relação ventilação-perfusão prejudicadas, obstrução de via aéreas e controle ventilatório durante cirurgias, isso seria uma coisa mais eletiva, né? Lembrando que a sequência rápida da intubação, muitas das vezes no trauma a gente não vai conseguir avaliar, vai fazer uma sequência rápida. Então, quais são os 7 P's da intubação rápida? A gente vai preparar esse paciente, preparar o ambiente, né, separar a medicação, organizar a equipe, pré-oxigenar, geralmente a 100%, de 3 a 5 minutos, né? Pré-tratamento, ou seja, a gente vai analgesiar, sedar esse paciente, né? E paralisia e indução, ou seja, a gente vai fazer um bloqueador neuromuscular nesse paciente. Lembrando que o posicionamento também é muito importante, então a posição adequada do paciente facilita muito a intubação. A gente vai, o 6º, a passagem do tubo orotraqueal após a laringoscopia desse paciente e os cuidados pós-intubação, que no caso é o raio-x de tórax, avaliar se esse paciente, se o tubo está seletivo ou não e adaptar a ventilação mecânica. E quais são as drogas que podemos utilizar na intubação desse paciente? Aqui a gente traz algumas, né? Como o professor Celso falou anteriormente, vai ter uma apresentação sobre analgesia e sedação, então não vou entrar muito, é só mesmo para a gente trazer. Então, como analgesia, a gente tem um fentanil, que é um opioide forte, pode ou não associar lidocaína em alguns casos. A indução a gente pode fazer com etomidato, que é cardistável, né? O midazolam, o propofol, que é usado em pacientes neurocríticos, a ketamina, e como bloqueadores neuromusculares, a gente trouxe aqui o rocurônio, a succinilcolina, e como preditores de intubação difícil. Como que a gente avalia? Quais são os pacientes que a gente considera uma intubação difícil? A gente pode considerar um paciente com obesidade, que são mais difíceis de intubar, então o posicionamento é diferente de um paciente mais magro, né? A baixa mobilidade cervical, o pescoço curto, a não mobilização, a abertura reduzida da boca desse paciente, são fatores que dificultam a intubação. E aqui a gente traz também a classificação de Mallampati, grau 3 e 4, e a classificação de Comarca-Lehane. A gente traz as imagens aqui das classificações, lembrando que, só para trazer, porque a gente sabe que numa intubação rápida a gente não consegue avaliar esse paciente. Muitas das vezes a gente descobre que é uma intubação difícil durante o procedimento. Então aqui a gente traz, porque a classificação de Mallampati é mais usada em pacientes lúcidos, pelos anestesistas. Então a gente consegue avaliar se é de difícil intubação ou não. E a classificação de Comarca-Lehane é mais laringoscópica. Ou seja, durante a laringoscopia você consegue avaliar se esse paciente tem grau de dificuldade ou não. Então são coisas que a gente só trouxe, né, para o conhecimento, mas na intubação rápida é muito difícil essa avaliação. E tomar as medidas fundamentais na emergência, encaminhando o paciente para UTI. Quais são as medidas adicionais que deverão ser tomadas? Então, a gente vai encaminhar esse paciente para o CTI, mas antes a gente precisa estabilizar esse paciente, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai revisitar o ABCDE, né? Avaliar se a gente esqueceu algo ou se ele precisa de algum suporte a mais, que a gente não fez inicialmente, mas a gente precisa lembrar que isso tudo é simultâneo, é rápido, só que a gente trouxe detalhado para ficar uma coisa mais didática, né? Então, a gente vai avaliar essa ventilação-perfusão do paciente, avaliar se ele está numa boa ventilação, se ele está bem adaptado à ventilação mecânica, como é que está a analgesia, a sedação dele, se ele não está fazendo alguma sincronia, refazer o EFES, porque muitas das vezes a gente pode ter deixado passar alguma coisa e esse paciente, por ser um paciente de trauma com lesões contusas, ele pode necessitar de vaga zero para uma cirurgia. Então, a gente reavalia esse paciente com calma para ver se tem necessidade ou não de uma laparotomia exploratória. Avaliar a necessidade de hemotransfusão e otimização de reposição volêmica. Lembrando que esse paciente provavelmente é uma classe 3, né? Então, a gente precisa avaliar se tem a necessidade de hemotransfusão e aumentar ou não a reposição volêmica.
solicitar os exames laboratoriais mais detalhados, solicitar eletrólitos, hemograma. Então, avaliar esse paciente, a função renal. Lembrando que a gasometria arterial com lactato, a gente vai geralmente solicitar após a intubação, a gente vai fazer uma gasometria já seriada para avaliar como é que está a ventilação desse paciente, mas é muito importante a gente fazer esse acompanhamento para avaliar como é que está essa ventilação e a parte metabólica também. Caso o nosso paciente já esteja estável, a gente precise de uma tomografia, de um exame de imagem, a gente pode, nesse momento, após a estabilização, levá-lo antes de encaminhar para o CTI. E nesse momento que a gente vai avaliar, né? No início desse paciente, quando ele chega, muitas das vezes a gente pega 2 acessos de calibrose, mas periféricos, né? Aí, nesse momento, a gente vai avaliar, após a estabilização dele, a necessidade de catéteres invasivos. Então, se ele vai precisar de um catéter venoso central, de uma linha arterial ou CVD, então é nesse momento que a gente consegue avaliar isso. E a gente vai solicitar a transferência para o CTI, né? Passar o caso para o nosso colega na UTI, e nesse momento a gente vai precisar realizar a prescrição médica. E aí que entra a nossa apresentação em si, que a gente vai usar o mnemônico, que é o Fast Hug, que agora vou dar a palavra para a Bia, que ela vai continuar a apresentação. Então, continuando, agora a gente vai partir para a definição das intervenções farmacológicas, considerando como sendo de primeira linha na evolução temporal do atendimento inicial e na UTI. Para dar continuidade com essa parte, a gente vai falar sobre a ferramenta Fast Hug, que serve como um norte para a nossa prescrição. Lembrando que na UTI esse paciente vai ter um acompanhamento horizontal, então essa prescrição vai ser revista no mínimo diariamente. Pode passar o slide. O primeiro componente é o F, é referente à dieta. No atendimento inicial, a gente vai decidir se esse paciente precisa de uma nutrição interal, parenteral, dieta zero, lembrando que dieta zero no longo prazo não necessariamente é positiva para o paciente. E na UTI, a gente vai adaptar essa dieta, avaliar a necessidade do paciente todos os dias, avaliar se ele entrou em um processo catabólico. A partir disso, a gente vai para a analgesia, ver a relação do paciente com essa dor, a necessidade dele, a relação dele anterior com os medicamentos para dor e, diariamente, fazer a revisão contínua desse manejo. A gente vai ver a sedação, a necessidade da sedação, e aqui é importante a gente prezar pelo equilíbrio entre fornecer conforto para esse paciente e não prolongar a estadia dele na terapia intensiva. A nossa intenção é prevenir delírio ou complicações. A gente vai fazer a tromboprofilaxia, geralmente feita com Clexane, é o uso de anticoagulante com heparina de baixo peso. Lembrar que, nesse caso, a gente tem que avaliar individualmente sempre, não são todos os pacientes que vão estar aptos ao uso de Clexane, e a gente também vai ver a necessidade de um Clexane profilático, pleno. Pode passar. O H, at head of the bed, é a cabeceira do paciente. Geralmente, a gente mantém essa cabeceira elevada a 30 graus para a gente evitar broncoaspiração, diminuir a chance de pneumonia nosocomial, mas isso varia de paciente para paciente. Alguns pacientes ficam em cabeceira a 0 graus. O U se refere à profilaxia de úlceras gástricas. A gente faz isso com o uso de inibidores de bombas de prótons, geralmente o omeprazol, e assim como todos os outros componentes, todos esses pontos a gente revisa dia após dia. O G é o controle da glicemia, evitar a hiper e a hipoglicemia, evitar que esse paciente evolua com alguma complicação metabólica. Terminando com o BID, no B, que vem de Bowel Movements, é o cuidado intestinal. Esse paciente está evoluindo com constipação, com algum quadro diarreico. Qual a necessidade que a gente tem na prescrição para esse paciente? Isso também é avaliado todos os dias. O I é a necessidade desses acessos, que, como a Elisa falou, esse paciente às vezes precisou de uma linha arterial, de um acesso venoso profundo, um catéter vesical de demora. A gente sabe que eles podem funcionar como uma porta aberta para infecções, então tem que avaliar todos os dias a necessidade do paciente continuar com alguma dessas invasões. E o D, terminando o Fast Hug BID, é de escalonamento, é o ajuste contínuo das medicações para prevenir sobrecarga, efeitos adversos e para caminhar com a evolução do paciente conforme a necessidade dele. Então, o Fast Hug BID é uma ferramenta que a gente utiliza na hora da prescrição para nortear a gente de acordo com as necessidades do paciente.
Ele trabalha com a alimentação, analgesia, sedação, tromboprofilaxia, a cabeceira, profilaxia de úlcera, controle glicêmico, movimentos intestinais, revisão das invasões e de escalonamento de medicações. Essas são as nossas referências. Obrigada. Bom, muito obrigado, Beatriz, muito obrigado, Elisa. Muito boa apresentação, um caso bastante interessante, muito rico, que dá para a gente abordar de várias formas. Eu sempre falo para os meus alunos que tudo na vida é método. A gente tem que ter metodologia. E quando a gente avalia um caso como esse, é muito importante a gente ter essa noção de método para fazer o atendimento. O fato da gente criar um método para atender não significa que a gente vai priorizar ou se relegar a um segundo plano algumas situações. Quando você faz uma avaliação do X, ABCDE, ao mesmo tempo que você, é uma coisa que é metodológica, você vai avaliar se o paciente tem um sangramento externo, porque isso é uma coisa bastante grave, dependendo do sangramento, embora tenha algumas situações fisiológicas que chamem logo a atenção, mas um sangramento externo grave pode causar um dano muito grande. Mas quando você está avaliando a via aérea, se você consegue perguntar ao paciente, você está acordado, você está bem, está com dificuldade de respirar, se ele diz para você que está respirando, está com dificuldade ou alguma coisa dessa forma, você já sabe que quando você for avaliar o D, que é a capacidade dele neurológica, você já está avaliando também. Então, você, ao mesmo tempo que você começa a avaliar o ABCDE, você está avaliando tudo ao mesmo tempo. Essa é a nossa função, seja na emergência, seja na terapia intensiva. Mas existe um método que foi muito bem abordado pela Elisa e pela Beatriz. O ABCDE, a questão da via aérea, né? A questão da necessidade de intubação orotraqueal. Mas, antes disso, até uma coisa importante, e que hoje, cada vez mais, o Gerson sempre é muito incisivo nessa questão, e eu acho que ele tem toda a razão nos nossos cursos do FCCS Kids, que agora é o Fundamento de Terapia Intensiva para acadêmicos, a gente tem priorizado bastante a questão do ultrassom na emergência, você priorizar o diagnóstico através da ultrassonografia, avaliar se esse paciente tem uma lesão aguda. Imagina, um médico, um acadêmico de medicina num ginásio poliesportivo, não sei se é briga de torcida, rivalidade de faculdades, a violência está em tudo, né? Inclusive nos ginásios poliesportivos. Então, ele teve uma lesão grave por arma branca no abdômen, pode ter feito uma perfuração de víscera oca, uma perfuração hepática, que é uma lesão muito mais grave. Ele está com um murmúrio abolido no hemitórax direito, foi no fronco direito, não sei se tem um hemotórax associado, ele tem contusão na face, no couro cabeludo também. Então, foi uma lesão traumática, uma coisa grave. E o IFEST, ele vem para nos ajudar, não só para fazer uma avaliação importante do abdômen, da cavidade abdominal, já dando uma direção e um norte para o cirurgião, que a gente vai chamar para avaliar, como também já avaliar o tórax desse paciente, se tem um hemotórax, se tem um hemopericárdio, enfim, é uma importância muito grande essa abordagem aí do IFEST nesse tipo de paciente. Do jeito que ele estava, tem duas coisas que chamam a atenção. Ele estava desaturando, confuso e agitado. Então, a gente pode pensar que ele está desaturando, ele tem algum problema grave de troca gasosa. Então, a gente pensa na intubação. A segunda coisa é que ele estava se tornando hipotenso, com uma frequência cardíaca acima de 140, e se a gente pensar naquela escala do choque hemorrágico, a gente já pode colocá-lo em nível 2 ou 3. Quando a gente coloca no nível 3, que é aquele paciente que tem hipotensão, você já pode pensar numa perda de 30% a 40% de volume, né, de sangue,
é um paciente para você não esperar o hematócrito, avisar o laboratório e dizer assim, olha, faz uma prova cruzada, deixa separado, porque esse é um paciente que certamente vai precisar fazer uma reposição de sangue, a gente vai avaliar, o colega da cirurgia vai intervir provavelmente, então já tem que estar preparado para isso. Em relação à intubação, fez a sequência natural de preparo, né, os 7 P's do preparo da preparação da intubação orotraqueal, utilizando inclusive bloqueio neuromuscular. Eu, particularmente, Celso, tenho traumas com bloqueio neuromuscular antes de intubação. A gente fez muito isso durante a Covid, era o fast track, até por questões da doença, mas eu não gosto. Mas isso é uma outra história, isso é um problema pessoal meu de fazer bloqueio neuromuscular na intubação desses pacientes. E, finalmente, depois do paciente intubado, elas falaram da questão do rocurônio, que é a vantagem da gente ter um antídoto para qualquer problema com o rocurônio. A gente tem o Sugamadex para qualquer eventualidade. O uso do etomidato, se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, que era o caso do nosso paciente. E depois de fazer tudo isso, voltando à questão do método, a gente faz uma reavaliação do paciente, faz de novo, repassa, será que esquecemos alguma coisa no IFE? Será que tem algum sangramento? Será que tem alguma outra lesão que a gente não percebeu? A gente está fazendo isso tudo, não corre, senão a gente está falando didaticamente, mas na hora da emergência é corrida mesmo, não dá para perder muito tempo. A gente pode ser afobado, mas não pode deixar protelar o atendimento desse doente. E partindo daí, já que já refez toda essa avaliação, a gente partir para o Fast Hug. O Fast Hug ele tem uma grande vantagem para nós, que ele faz com que a gente mantenha, não esqueça algumas coisas que a gente pode deixar. Claro que o feeding, nesse momento inicial, não seria o primeiro ponto, mas é um paciente que, principalmente se for para cirurgia, já vai sair do centro cirúrgico, a não ser que tenha alguma contraindicação formal, com uma sonda nasogentérica. A gente vai alimentar o mais rapidamente possível, não vai se perder tempo para alimentar esse tipo de paciente. O paciente é um paciente muito catabólico, né? Então é importante a gente ter essa noção. Analgesia e sedação, não faz sentido, a gente tem que ter uma analgesia, não que seja imperioso, mas um paciente que vai para ventilação mecânica ou está acabando o pós-operatório vai ter algum grau de analgesia, e não faz sentido você ter um paciente no CTI e ele está com dor. Não tem lógica isso, né? Você não precisa fazer uma analgesia pesada, mas o suficiente para dar conforto, como a Beatriz abordou. Sedação também é uma coisa importante, o paciente ter conforto, ainda mais nessas primeiras horas desse trauma todo, ele tem que relaxar, conseguir mantê-lo na ventilação mecânica e trabalhar a questão do intervalo de algumas horas todo dia, se for o caso, para poder acordar e ver em que situação que ele está, se a gente pode começar a pensar em tirá-lo. E aí a sequência, profilaxia de trombose, o H da cabeceira elevada, que é uma das coisas principais para a gente evitar pneumonia associada à ventilação mecânica, deixar esse paciente pneumonia cabeceira elevada, aspiração de vias aéreas, isso é muito importante nesses pacientes, seguindo lá com a profilaxia de úlcera gástrica e glicemia, que a hiperglicemia está demonstrado que aumenta a morbimortalidade. O BID veio para completar o Fast Hug, na verdade era para uma inclusão de paciente cirúrgico, mas que a gente pode aproveitar para o paciente clínico também, e principalmente esse nosso paciente, que é um paciente cirúrgico, que é o B de avaliação do trânsito intestinal, os catéteres, né, que vão ser colocados, uma linha arterial, que é fundamental para um paciente desse tipo, porque a gente vai ter que fazer gasometria seriada, o paciente que vai colher exames repetitivos todos os dias, né, diariamente, alguns exames para fazer
acompanhamento, no começo talvez um catéter vesical para aferição da diurese, e, enfim, basicamente isso, a gente vai fazer um fast hug para esse paciente. Acho que ele foi bem abordado, a avaliação inicial foi boa, eu acho que esse paciente tem um ótimo prognóstico. Parabéns a vocês duas. Breno, ou Gerson, deixar o Gerson. O Breno fala primeiro, ou o Gerson tinha um problema de precisar sair, está com um problema pessoal. Você quer falar logo, Gerson? Não, o Breno assume o comando aí. Pode começar. Vamos lá, Breno. Legal, bom. legal. Fica... Bom, antes de mais nada, obrigado aí, viu? Para mim é um prazer aí estar junto a vocês, né? Agradeço o Dr. Gerson aí, já amigo aí de longa data, pelo convite. Eu também tenho um conflito de interesse, né? Porque eu sou professor da UFPR, do curso de medicina, e também sou coordenador de uma liga aqui de medicina intensiva da UFPR. Então, a gente também aí tem um carinho especial aí pelos ligantes, obviamente. Quem entra numa liga de um assunto é porque se interessa pelo assunto, né? Então, de alguma maneira, são alunos que têm uma afinidade por aquilo e tentam fazer da melhor forma possível todas as atividades acadêmicas dentro de uma liga, né? Então, parabéns aí às duas alunas, aqui a Beatriz, né? E a Elisa, de estarem aí representando uma liga, né? E parabéns também ao Dr. Celso aí pela coordenação dessa liga. Bom, pessoal, antes, assim, primeiro que a Elisa e a Beatriz se apresentaram muito bem o caso, né? Tem uma boa didática, bem assim visível que elas estavam entendendo o que elas estavam falando e lendo, né? Então havia uma linha de raciocínio, isso é muito importante. Não só replicaram ali os slides, mas também conseguiram explicar algumas coisas, né? Botar uma visão crítica àquilo que estava sendo colocado, né? O que eu gostaria assim de expor para vocês, tá? A todos que estão presentes, a gente tem que separar esse atendimento em 2 blocos. O primeiro bloco é o bloco de atitudes que visam preservar a vida do paciente agudamente, porque ele tem alto risco de morrer se não forem feitas medidas básicas de atendimento ao trauma. Ele é um doente politraumatizado, né? Então, a gente tem ações. Essas ações, a Elisa conseguiu separar bem, né? Ela conseguiu apresentar o ABCDE ali de maneira bem eficiente, né? Expondo os pontos de necessidades de intervenções que devem ser feitas, né? E com a visão crítica e um pouquinho de literatura para preservar a vida desse jovem, né? Se esse jovem não receber oxigênio, a gente está empurrando ele para a curva pior prognóstica. Se esse jovem não for entubado, porque precisa ser entubado, né? Caso precise, a gente está empurrando ele para uma curva ruim prognóstica. Se esse paciente tem um hemopneumotórax e não foi evidenciado com exame físico, com a ultrassonografia, o que for, com raio-x, né? E a gente não resolve isso, é um problema. Se esse jovem tivesse um sangramento externo, seria um problema. Se esse jovem está confuso, a gente tem que estar ali analisando, né, esse neurocheque mais próximo e logo esse paciente precisa ir para uma triagem também neurológica tomográfica. Então, esse primeiro bloco que está no pronto atendimento, né, que está no pré-hospitalar e pronto atendimento, né, ele vem do pré-hospitalar, tá, e chega no pronto atendimento. De forma geral, são ações que elas visam mais, né? Eu vou ofertar mais intervenções de forma geral porque eu estou na fase de salvamento do doente. Eu lanço mão de mais exames, eu lanço mão de mais propedêutica armada, eu lanço mão de mais intervenções, né? Porque eu preciso ali, eu tenho que... eu não posso comer bola. Eu tenho que olhar o doente como um todo, no pronto atendimento.
Depois que se resolveu algumas conjecturas que o pronto atendimento pode resolver, esse paciente deve ter a sua intervenção cirúrgica feita, quando for o caso, o mais precoce possível. Exemplo, se ele tem um hemopneumotórax ali à direita, se não me falha a memória, né, porque ele tem MV abolido, de forma geral, isso é hemopneumotórax, nunca é só hemotórax. Ou é pneumotórax ou é hemopneumotórax. Normalmente é dessa forma, por causa do trauma contuso na caixa torácica ou trauma penetrante na caixa torácica. A gente vê isso muito aqui no Hospital do Trabalhador, que é o hospital, inclusive, que os nossos ligantes têm como base, que é da Universidade Federal do Paraná, e só atende trauma. Então, a gente vê bastante isso, esses jovens vítimas de espancamento, considera-se, como eu disse anteriormente, como um doente politraumatizado. Beleza. Quando esse indivíduo ele é deslocado para a UTI, após as medidas de salvamento terem sido feitas, aí a equipe da UTI vai começar a tomar atitudes que visam manter esse paciente bem e evitar complicações. Esse é o ponto, né? Dentre essas medidas, o Jean-Louis Vincent, há 20 anos atrás, colocou algumas medidas que são mais ou menos como um compromisso que a gente tem que ter todo dia de olhar aquilo. Todo dia, e não uma vez ao dia, várias vezes ao dia. Não quer dizer que diversas outras ações não são extremamente importantes, né? Mas o Jean-Louis Vincent, como sempre, à frente do seu tempo, visionário, constrói ideias, né? Constrói mnemônicos, ele tem essa facilidade intelectual de fazer ciência como ninguém na nossa especialidade, na minha opinião, né? Ele criou o FastHug, que é um mnemônico, como você citou ali, Beatriz, que deve ser feito esse passo a passo para se prevenir complicações. E é em cima disso que eu quero pegar vocês agora, as duas alunas, né? É em cima disso, porque eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui muito para discutir como que foi o atendimento antes do FastHug, que, por sinal, foi bom, né? Eu estou aqui para fazer perguntas para vocês, para ver o que vocês conhecem do FastHug. Porque uma coisa é falar que é feito, a outra coisa é falar o porquê é feito aquilo, né? Eu sei que eu tenho que fazer analgesia, mas peraí, mas por que você tem que fazer analgesia? Qual que é o motivo que um doente tem que ter uma boa analgesia? Então, é acima disso que eu vou aqui, da letra F até a letra D, porque eu vou entrar aqui no BID também, pegar vocês, que eu estou aqui para isso, viu? O Dr. Gerson pediu para eu ir em cima de vocês, eu vou, tá? Então, vamos lá. O orientador vai ficar só olhando, hein? Não, vai dar suporte. Não, e claro que as coisas todas que vocês não forem respondendo, eu vou explicando, porque eu estou aqui também para fazer essa réplica aí. Que legal é essa, isso mesmo. E essa tréplica. Então, assim, o primeiro ponto é o feeding, né, que é a alimentação. Faço uma pergunta para vocês, né? Primeiro ponto, por que é importante visar a alimentação para todos os pacientes que estão na UTI? Então, por que eu alimento alguém na UTI? O que acontece quando eu não alimento alguém na UTI? O que eu favoreço, né? E em cima ainda do feeding, quais são os limites de segurança que a gente tem para deixar alguém sem alimentação enteral, tá? Que está dentro desse F, que eu tenho que analisar isso. Quando eu vou entrar com a dieta, doutor Celso comentou isso um pouquinho ali para vocês rapidamente, né? E quando eu vejo que eu não tenho como fazer dieta enteral ou oral, né, para esse paciente, o que eu posso fazer? Então, gostaria que vocês aí, as duas, discutissem um pouquinho essas 3, 4 perguntas aí para mim, para a gente chegar num ponto ali de conclusão do porquê que o F é importante. Vamos lá. Bom, primeiramente, a nutrição é importante, você precisa nutrir esse paciente para evitar o catabolismo,
né? Então, eu acho que vamos ver, não esperava perguntas, né? Então, vamos lá. Culpe o Dr. Gerson, culpe o Dr. Gerson. Vou... A dinâmica do... Não gostei, mudaram no nosso. Então, para evitar o catabolismo, então é importante para a recuperação desse paciente. Então, no caso, a gente tem que... São raros os casos que a gente deixa o paciente em zero. Eu acho que a instabilidade hemodinâmica do paciente, na hora muito alta, geralmente a gente mantém esse paciente zero, com um resíduo gástrico alto também, a gente bota esse paciente em sifonagem. Então, no caso do paciente não conseguir a nutrição enteral, a gente geralmente pode fazer uma parenteral, mas tem um risco maior de infecção. Então, geralmente a gente troca o acesso central, tem via exclusiva para parenteral. E a gente evita deixar esse paciente muito tempo em zero, não só pelo catabolismo, mas também pela retroalimentação, né? Então, a gente, pelo menos assim, o pouco de experiência que eu tenho de CTI, como acadêmica, então, existem alguns casos que a gente mantém o paciente em zero, mas a hipoglicemia, o catabolismo são coisas que dificultam a recuperação desse paciente. E eu acho que é isso, não sei. Beatriz, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu falaria realmente isso. Eu falaria que são poucos os casos que a gente deixa o paciente zero, por recomendação da cirurgia, que a gente tem que alimentar esse paciente, porque é o intuito a gente prevenir um processo catabólico, e que se o paciente não puder se alimentar via oral ou enteral, a gente tem a opção da alimentação parenteral, realmente. Muito bom. Então, assim, todos os comentários que vocês fizeram estão totalmente corretos, né? Eu vou acrescentar algumas coisinhas aqui, né? Já que eu perguntei, agora eu tenho que também entregar alguma coisa para vocês, né? A gente evita jejum, obviamente, principalmente, né? A partir de 48 horas, tá? Porque a meta nossa é preservar metabolismo. Esse é um ponto, né? Por quê? A gente sabe que principalmente os doentes críticos, e trauma é um modelo muito forte disso que eu vou falar, os pacientes críticos do trauma, principalmente, eles sofrem um processo catabólico muito grande. Então, a gente nota pacientes que entram com 4,9, 5 de albumina, que em uma semana tem 2,5, 2,1 de albumina. Então, tudo que a gente puder fazer para desconstruir esse ciclo normal do trauma, que é catabolismo, melhor, né? E qual é essa ação? Uma dessas ações é o alimentar. E o tubo digestivo é o órgão, né, correto para que se ofereça alimentação. Existe, assim, recomendações de guidelines, né, de sociedades europeias e sociedades americanas, e a nossa também, né, que coloca o seguinte: tem momentos que a gente não consegue alimentar o paciente, seja lá essa alimentação enteral, seja lá alimentação parenteral. E você citou isso bem, Elisa. Um doente que tem instabilidade hemodinâmica relevante, choque de difícil controle, hiperlactatemia com choque oculto, com disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, esse paciente ele precisa ser preservado em relação à oferta de dieta por um único motivo. Um único motivo. A circulação esplâncnica ela é ávida por oxigênio. Ávida. Então, se eu bombardeio ela com dieta, ela vai ter que trabalhar mais, correto? E ela trabalhando mais, ela vai consumir mais oxigênio. E as vísceras, aparelhos e sistemas mais relevantes para o organismo, coração, cérebro, podem aumentar o seu próprio déficit de oxigênio. Então, eu não posso alimentar um doente com choque grave. Ponto. Não posso. Mas a partir do momento que ele deixou de ter essa condição de critério de exclusão, uma delas é o choque, eu tenho que ter isso na cabeça todo dia. Eu posso alimentar meu paciente? Quanto eu posso entrar hoje de dieta? O tubo digestivo dele está preparado para receber dieta? Você citou bem.
se ele tem estase volumosa. Estases maiores do que 500 ml em 24 horas, a gente fica um pouquinho inseguro com a dieta, principalmente no trauma, né? Então, opa, eu não posso hoje, mas peraí, mas eu já entro com uma NPT ou eu espero um pouquinho pelos motivos que você comentou? Olha como são decisões difíceis, né? Não, eu estou aqui no segundo dia, doutor. Vamos esperar até o terceiro. NPT não. Espera um pouquinho. Não, mas eu estou no sexto. Ah, não, peraí, já muda, né? Esse tubo digestivo não está preparado no sexto dia para receber dieta. Não dá para você ficar de braço cruzado. Você tem que tomar alguma atitude. Senão você está perdendo ali proteína, você está perdendo imunidade, né? Porque nossos anticorpos são máquinas proteicas, todo mundo sabe disso, né? E, consequentemente, pegando esse paciente e jogando para o buraco, né? Então, perceba que falar de alimentação, uma letrinha ali, feeding, é um monte de coisas. Primeiro, ele pode ou não pode receber dieta, que via, que dose, qual é a consequência? Isso você citou também, gostei, a síndrome de realimentação, que é rara, não é tão comum assim como as pessoas acreditam, não, né? Mas existe, né? Porque quando a gente alimenta alguém, a gente bombardeia de glicose essa pessoa. Se essa pessoa tiver a maquinaria celular um pouco atordoada, adormecida, ela recebe aquela carga de glicose e fala, putz, o que é isso? E joga insulina no corpo. Quando joga insulina, essa insulina ela vai jogar para dentro da célula potássio e fósforo, gerando uma hipofosfatemia e as suas consequências disso. Então, isso pode acontecer. Então, perceba como é complicado, né? Não é só falar assim, e aí, eu vou fazer dieta ou não? Tem um monte de subperguntas que a gente tem em cima do tema. Parabéns aí pelas informações que vocês passaram. Vamos partir. Para adrenalina, só para a alimentação é igual a noradrenalina, a importância é a mesma. Se você não alimentar, você vai complicar esse paciente da mesma forma. Né? Claro, com as suas devidas proporções, mas certamente a importância é a mesma. Perfeito, doutor, perfeito. Vamos aqui para o A. Por que é importante fazer analgesia para um paciente crítico? E, no caso, esse paciente crítico de trauma, que, vamos e convenhamos, por motivos óbvios, ele tem mais dor do que os pacientes clínicos, né? Então, por que é importante fazer uma boa analgesia? Vamos lá. Primeiramente, a dor é um dos fatores que pode desencadear o delírio desse paciente, então a gente evita a dor desse paciente. E além do desconforto, né? Eu acho que a recuperação desse paciente é diretamente relacionado, então acho importante tanto a analgesia quanto a sedação quando necessário, já pulando para o S. Acho que é importante para a recuperação desse paciente, da parte ventilatória, eu acho que influencia, ele fica mais taquipneico, mais taquicárdico quando ele sente dor, então é importante a analgesia desse paciente, é importante mas principalmente pela parte do delírio, que é um dos principais determinantes para desencadear o delírio no CTI. Eu acho que é muito importante a gente manejar a dor e se atentar em reduzir o estresse do paciente, tentar evitar fatores que atrasem a recuperação dele ou que atrasem a liberação dele da ventilação mecânica. Muito bom. Então, vamos lá. Bem, fazer um bom controle de dor na UTI diário também é extremamente difícil, tá? Difícil e muito perigoso, porque os dois extremos geram dano para o paciente. Quando eu faço pouco controle de dor, eu sou negligente nisso, por algum motivo, tá? Eu estou empurrando esse paciente para ter mais complicações. Que complicações? Algumas aqui a Elisa comentou. Primeiro, o trauma psíquico, que é muito grande da dor aguda, da dor crônica também, mas da dor aguda, ele é agudo. Então, o trauma que o doente vai ter e as suas consequências lá na frente, isso já foi amplamente estudado. Essas memórias dolorosas, né? Os especialistas em dor, né, da neurologia, principalmente, gostam muito disso, né? Essa memória central da dor.
Isso a gente tem que evitar que o doente ganhe uma cicatriz cortical, uma cicatriz ali límbica, dizendo o seguinte: olha, aquela experiência foi horrível. Esse é um ponto. Quando eu faço pouca analgesia, eu estou deixando esse paciente mais diaforético. Você citou isso um pouquinho. Mais taquipneico, mais taquicárdico, mais agitado, mais confortável, consumindo mais oxigênio, aspirando, se ele tiver nível de consciência rebaixado. Então, eu estou empurrando mais complicações para ele. Quando eu faço pouca analgesia, eu pioro mais o cenário ainda, porque a dor é um gatilho para o estado confusional agudo, que você citou, delirium, que é uma doença que a gente sabe o impacto de mortalidade para esse paciente. Doentes que têm delirium têm mortalidades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes maior do que os doentes que não têm delírio. Seja clínico, seja cirúrgico, seja trauma, seja cirúrgico eletivo, seja velho, seja novo. Ter delírio carimba o doente com a seguinte informação: o prognóstico piorou. O prognóstico piorou. Então, olha que são 3 motivos grandes aí que você tem para não deixar o cara com dor, pô, né? E no outro extremo, esses conceitos que eu estou falando, para a gente também não se alongar tanto, que eu sei que tem um tempo a reunião e todo mundo tem compromisso, vamos unir o A com o S aqui, tá? No outro extremo é o excesso da analgesia e o excesso da sedação. Esse extremo, para nós intensivistas, a gente corre dele direto. Mas o problema é que as unidades de terapia intensiva não têm só intensivistas, né? Há uma dificuldade muito grande da gente ensinar os colegas plantonistas que menos sedação e menos analgesia é mais sucesso. Mas menos sedação e menos analgesia não é negligência à dor e nem negligência à ansiedade. Você tem que achar um ponto de equilíbrio. Se eu hipercedo alguém, se eu faço uma analgosedação muito pesada, olha os efeitos colaterais. Primeiro, mais delírio. Segundo, mais abstinência. Terceiro, com mais polineuropatia do paciente crítico. Quarto, mais infecção, principalmente pulmonar. Quinto, mais tempo de ventilação mecânica e as consequências disso. Sexto, mais tempo de UTI. Sétimo, mais infecção. Oitavo, mais infecção. E nono, morre. Então, o doente hipersedado é doente que vai caminhar mal, né? O doente que era para a gente retirar a sedação hoje com protocolos e a gente tira na outra semana, pode ter certeza que a curva prognóstica dele é completamente diferente. Completamente diferente. Então, a gente tem que fugir desses 2 blocos, tentar achar aqui, ó, uma área cinzenta, que é uma área de uma analgosedação consciente, baseado em scores, que são as tabelinhas que nós temos, com drogas ultra rápidas, com meia-vida de eliminação mais rápida, com menos efeito colateral, fazer despertar diário ou fazer protocolo de retirada. A UTI tem que ter isso que o Jean-Louis Vincent falou, né? Dessa importância do A e do S. E digo, é extremamente difícil fazer isso com qualidade. Extremamente difícil. Tem muito médico titulado que não consegue praticar uma sedação e uma analgesia estruturada e regida aí por boas práticas, tá? Mas muito bem. Parabéns aí. Vamos falar aqui do T. Por que é importante fazer uma tromboprofilaxia contra tromboembolismo venoso? Então, a trombose venosa profunda. O paciente vai ficar muito tempo internado, vai ter pode apresentar a tríade Virchow, né? Então, assim, estase venosa, muito tempo acamado, predispõe ao caso de tromboembolia TVP. Mas existem alguns casos de alguns pacientes que a gente contraindica, a Beatriz até falou. Então,
O Fast Hug ajuda a gente a fazer, ter esse norte na conduta, né? Mas alguns pacientes que têm um distúrbio de coagulação, alguns pacientes a gente contraindica. Então, depende muito, a gente vai usar em alguns pacientes, mas em outros não. E acho que... Pode acrescentar alguma coisa, Beatriz? De diferente, eu acho que a gente pode investigar, prestar atenção no quesito de tromboprofilaxia, no histórico do paciente. Se ele tem um histórico de hemorragia cerebral, de neoplasia cerebral, algum histórico recente de hemorragia, para, enfim, não deixar passar nenhuma contraindicação. Isso. Legal, então vamos lá. Novamente, aí, parabéns às duas, tá? Se fosse fácil fazer quimioprofilaxia dentro de um hospital, não falo nem só de UTI, e anticoagulação terapêutica, não teria guidelines. É difícil, bem difícil, né? Porque tem um monte de recomendações que são sugeridas, outras recomendações que falam contra a utilização de uma determinada estratégia em um determinado cenário. Então, não é assim, eu chego no plantão, tá todo mundo lá, todos os doentes do trauma, que são pacientes que nos estudos da década de 90, quando eu estava ainda na faculdade, eu me formei em 2004, tem 20 anos só. Eu entrei em 98 na faculdade. Os estudos da... Sou novo, doutor. Os estudos da década de 90, quando mapearam tromboembolismo de pulmão, o grupo que mais tem tromboembolismo de pulmão no planeta é trauma. Depois vem os pacientes oncológicos ali, cabeça a cabeça. Então, assim, por quê? Porque o doente do trauma tem um monte de peduricalhos, de critérios relativos de exclusão, e alguns absolutos, claro, que fazem com que o médico não prescreva adequadamente a quimioprofilaxia. E ele não tendo a quimioprofilaxia, tem um outro problema. A maioria das UTIs não tem saída, que é o balão pneumático, que é a bomba pneumática. Então, fica-se sem pai e sem mãe, o paciente. Ele fica sem uma droga que talvez ele até pudesse usar, numa dose melhor, e fica, eventualmente, sem alguma medida física também. Consequentemente, esses pacientes com tríade Virchow, Elisa, todos terão. Esse jovem tem tríade Virchow, com certeza, né? Eles vão tendo pequenos eventos de trombose venosa e alguns fazem tromboembolismo de pulmão, que é um assassino silencioso. É o causador aí da parada cardiorrespiratória 3 horas da manhã, sabe? Literalmente é um assassino silencioso. É verdade. Nós temos várias drogas para fazer quimioprofilaxia, e os NOACs, que são os novos anticoagulantes que foram lançados em 2009, ajudaram muito a gente, porque antes era só heparina não fracionada, enoxaparina e um ou outro serviço com fundaparinux. Um ou outro. Hoje a gente tem um leque muito maior, dabigatrana, pixabana, rivaroxabana, fundaparinux é mais comum. Aí vem enoxaparina, heparina não fracionada. Então a gente tem muitas opções que dá para a gente encaixar, meninas, no perfil do doente. O trauma ele tem um problema. E o guideline da ATS cita isso. Quando eu devo iniciar uma quimioprofilaxia no trauma? O que o guideline traz? O quanto antes, a partir do momento que você nota que há controle de sangramento. Não tem assim, é o primeiro dia, é 36 horas, é 48 horas. Não. Eu tenho segurança que eu tenho controle de sangramento? Tenho. Ótimo. Putz, já é um ganho imenso. Ali eu tenho que estar já com a caneta quase prescrevendo. Porque minutos, horas, pode ser fatal para um doente embolizar. Tá? Poderia me estender um pouquinho mais isso aqui, mas acho que as mensagens aqui eu já deixei, né,
fazer quimioprofilaxia contra tromboembolia de pulmão não é fácil. Não é fácil. Inclusive, na escolha da droga e na dose. Por exemplo, quando usa ceparina, tem que dosar... O ideal é dosar a atividade do fator anti-10A, quando a gente anticoagula alguém, e também quando faz quimioprofilaxia. Ninguém faz isso, porque ninguém tem. Aí a gente usa as doses usuais, 40 miligramas de clexane para o doente de alto risco. Mas vocês, meninas, acham verdadeiramente que um cara de 130 quilos que está na UTI, politraumatizado, vai ser com 40? Não. Né? Então, assim, não é fácil, tá? Vamos partir aqui para a cabeceira... Oi, doutor. Eu não vou passar a palavra para ele agora, mas só queria apresentar o Edwin Coderba, que é um dos coordenadores da Liga MIB, que está participando aí do... Bom, agora está em close. Olá, gente. Boa noite, Edwin. Boa noite, ótima noite. Eu sou um grande fã do Fast Hug. Eu uso o modelo dele para as outras coisas. Eu acho que ele serve como uma inspiração para você, em cada situação, em cada momento, fazer um desses Fast Hug aqui para não faltar alguma coisa. Breno, continua aí com suas coisas, depois a gente começa. Obrigado, doutor. Novamente é um prazer estar aqui aí, né? Doutor Gerson convidou, e um convite dele é uma ordem, né? Então... Tá ótimo, a dinâmica está ótima, Breno. Para mim é um grande prazer. Vamos lá. Cabeceira elevada, meninas. Para que é útil? Para evitar broncoaspiração, para evitar pneumonia e principalmente pneumonia associada à ventilação mecânica. Então a gente mantém esse paciente de 30 a 45 graus, além de outros associada à cabeceira, a gente mantém outras coisas para evitar pneumonia também, né? Aspiração, enfim. Mas a cabeceira é muito importante. Legal. Então aqui é mais pragmático, né? Sim. Aqui não tem muitas delongas aí, não. A cabeceira elevada, ela visa exclusivamente, tá? Exclusivamente evitar regurgitamento de conteúdo digestivo para a cavidade oral e, consequentemente, fazer gotejamento paratraqueal. Essa é a base da cabeceira elevada, né? Tem uma outra indicação para um outro paciente neurológico e tal, mas não cabe aqui. O que cabe aqui, que o Jean-Louis Vincent trouxe, né, há 20 anos atrás, é o seguinte: cabeceira a 0 grau aumenta a regurgitação, isso caso o cuff esteja desinsuflado ou parcialmente desinflado, eu posso ter regurgitamento. E ter pneumonia associada à ventilação mecânica é prevenível pelo bundle. Existe um bundle, né? E uma dessas tarefas é o compromisso que você tem em manter a cabeceira elevada, como vocês citaram. Eu não vou entrar no bundle aqui, porque seria uma outra discussão, tá? Então, é mais pragmático, mais fácil, né? Dá para a gente entender sem maiores discussões. Vamos aqui agora para profilaxia de úlcera gástrica. E aí? Por que é importante fazer profilaxia para úlcera gástrica? Para quem que eu tenho que fazer? Pronto. Vou piorar um pouquinho o cenário. Vamos lá. Acho que o paciente ele faz múltiplas drogas, então tem um risco maior de ter um sangramento, né, uma úlcera gástrica. Então a gente faz uma proteção gástrica desse paciente com inibidor de bomba de próton, geralmente. É um paciente muito exposto ao estresse e a diferentes medicamentos. Então, é quase que esperado que ele vai ter uma lesão considerável na mucosa gástrica. E o inibidor de bomba de prótons entra justamente nesse ponto da profilaxia dessa lesão se transformar numa úlcera, evoluir para uma úlcera. Meninas, tem uma situação. Você só faz a profilaxia em quem tem indicação de fazer. Você... É má prática você fazer para quem não é indicado e é má prática você não fazer para quem está indicado. Desculpe. É boa prática você fazer para quem está indicado, é boa prática você não fazer para quem não está indicado.
E é má prática você fazer para todo mundo, porque você está fazendo para quem não tem indicação. Então, tem a boa prática e a má prática. Então, não caiam na armadilha, não é para dar para todo mundo. Não é assim, olha, está internado na UTI, vai receber. O que o Breno está perguntando é para quem que você vai fazer seja o inibidor de bomba de prótons, seja lá a ranitidina, que também é uma boa opção, tá? Acredito que no paciente inflamado, que tem o maior nível de estresse metabólico, acho que esses pacientes eles necessitam de uma profilaxia. Legal. Dr. Edwin já deu aí o ponto mais importante, né? E vocês foram bem, mas claro que não tem como vocês aí, para o momento, né, de vida que vocês têm, saber essas respostas todas. Não tem como, né? Mas vocês estão ótimas, fiquem tranquilas, tá? Então, assim, pessoal, como o Dr. Edwin comentou, se eu fizer para quem não precisa, não é bom. E se eu deixar de fazer para alguém que precisa, é ruim. E se eu tiver um hábito de entrar na UTI e canetar essas drogas para todo mundo, é pior ainda, porque eu sou um burro ativo, né? Eu não tenho nenhum conhecimento que eu possa usar como critério para utilizar essas drogas ou não. Vamos lá. Vamos separar agora novamente em dois extremos. Se eu fizer para quem não precisa, qual é o dano que eu posso gerar? Se eu aumentar o pH digestivo, gástrico, para um doente que não precisa disso. Eu nem estou entrando nos casos que precisam ainda, que não precisa. Vocês têm ideia? Que a gente, teoricamente... É difícil, né? Então, são duas condições mais importantes. Eu tenho um aumento de pH, isso favorece crescimento bacteriano, e esse hipercrescimento bacteriano pode favorecer uma maior incidência de infecções, principalmente respiratórias. Esse é um ponto. Só isso aí já, né? Pô, se eu estou mudando o pH, fazendo hipercrescimento bacteriano, e esse cara aspira, ele vai aspirar mais unidade de formadura de colônia. Não é bom. Ah, mas isso é um pouco controverso e tal. Ok, controverso na mamãe dos outros. Na minha mamãe não é controverso, né? Acho que é extremamente perigoso. E o segundo ponto, existe uma doença que o Dr. Gerson gosta muito de falar, que é a colite pseudomembranosa, que um dos fatores de risco mais associado a desenvolver ela é usar IBP. Então, se eu uso IBP para quem precisa, beleza. O cara evoluiu com tem colite, beleza, mas eu usei porque, né? Eu tinha que usar. Agora, se eu uso para quem não precisa, aí não dá, né? Quem são os pacientes que eu devo pensar em fazer e, consequentemente, prescrever? Os pacientes com choque, os pacientes sob ventilação mecânica, os pacientes com alto estresse respiratório, os pacientes grandes queimados, os pacientes politraumatizados que têm grandes reações inflamatórias, os doentes clínicos com pancreatite necrohemorrágica. Olha como é bastante gente, né? Dá para preencher um monte de... Os doentes que têm discrasias sanguíneas conhecidas, seja elas crônica ou aguda, né? Seja ela urêmica, ou o cara usa o anticoagulante e veio para a UTI, por que não? Né? E está sob estresse agora, e agora? Né? Então, é dentro disso que o Dr. Edwin colocou ali, fazer para quem precisa, focar nesses grupos que eu disse aqui rapidamente, e esquecer quem não precisa, não prescreva. Não prescreva. Aqui no Paraná teve uma onda em 2010 que um determinado convênio começou a glosar todos os IBPs. Todos. Para botar um aviso para os médicos. Vão estudar, porque vocês estão usando IBPs para quem não precisa. Então nós vamos glosar de todo mundo. Ficamos assim um ano aqui lutando contra essa operadora para prescrever um pantoprazol 40 miligramas para um doente com choque. Não era liberado, a gente tinha que fazer inibidor H2. Entendeu? Que é um pouquinho, né? Tem uma pequena diferençazinha aí. Beleza? Então, vejam bem, ó. Um doente jovem
que fica 2, 3 dias na UTI e sai, ele provavelmente não pode pensar em prescrever isso. Se ele não tiver entubado 24 horas, 48 horas de ventilação mecânica, não é para fazer. Se não tiver com corticoide em dose acima de 200 miligramas, não, 200. É mais que isso, é 200 miligramas de hidrocortisona, Acima de 200. acima de 10 de Dexa, quer dizer, um cara que toma doses pequenas de corticoide não é para fazer. Então, eu tenho muita gente que não é para fazer. Paciente obstétrica, que por alguma razão está lá na UTI fazendo uma passagem lá de controlar alguma coisa, não é para fazer. A gente erra demais isso e a ocorrência de infecção pode ser um fator importante no seu desfecho, nos seus resultados. Tá? Então, é uma coisa importante. A brincadeira de não cair na armadilha, não cair na armadilha mesmo. Temos que saber quando usa. Segue jogo. Perfeito, doutor. Ótimo complemento. Vamos falar de controle glicêmico, meninas. Por que é importante fazer controle glicêmico e para quem que eu faço controle glicêmico? Geralmente a hipoglicemia, né, tem a desglicemia desse paciente, ele pode geralmente estar associado a um marcador de gravidade da doença. Então, assim, geralmente a hiperglicemia é o que é mais preocupante, claro que a hipo tem as complicações, mas a hiperglicemia, ele tem associado geralmente a liberação de hormônios estressores, então tem causa um pior prognóstico desse paciente, então tem uma pior causa uma gravidade maior, tem um pior prognóstico do paciente. Beatriz. Além de aumentar a infecção. Posso acrescentar, principalmente, que os pacientes que sofrem muita variação de nível glicêmico no CTI, a gente tem que fazer esse controle. São pacientes que usam vasopressores, corticoide, o paciente em nutrição parenteral. Então, é importante realmente a gente fazer esse acompanhamento para evitar uma desglicemia. Legal, foram muito bem. A lesão renal, né? Aí tem lesão renal. Foram muito bem, parabéns, tá? Quem é culpada, porque é uma mulher, quem é culpada dessa história de controle glicêmico é uma belga desse tamanhozinho aqui, chamada Grete Vandenberg, tá? Desse tamanhozinho aqui, invocada, que fez aí belíssimos trabalhos aí no final da década de 90, início da década de 2000, né? De controle glicêmico na UTI. Em resumo, o que ela evidenciou em doentes clínicos, depois em doentes cirúrgicos e posteriormente em doentes clínicos? Que controlar a glicemia é muito importante. Não que os médicos da década de 80 e 90 não sabiam que hiperglicemia ou desglicemia era ruim, mas ela mostrou isso com mais robustez, né? Com trabalho randomizado, coisa mais sólida. E ela viu que os doentes que fazem alterações glicêmicas, flutuações glicêmicas, né, durante o internamento, e o doente crítico é um prato cheio para isso, porque ele tem resistência à insulina, né, ele raramente um doente crítico não faz alterações glicêmicas, raramente crítico, agudo, né, inflamado, quente, muito quente, né? Tem vários motivos para isso, mas eu não vou me alongar aqui. Esses pacientes que faziam desglicemia morriam mais. E não só morria mais, tinha mais infecção, que é um câncer, né? Infecção para a gente tem que estar correndo sempre para evitar. Mas ela exagerou um pouquinho, porque as metas que ela tinha eram metas que geravam hipoglicemia. Não no trabalho dela, nos dois, New England Journal of Medicine, não no trabalho dela, mas nos outros trabalhos que vieram depois, ninguém conseguiu fazer o que ela fazia. Provavelmente porque ela é uma titã no assunto, né? Uma equipe muito bem treinada, e eles almejavam achar aquilo, né? Então ela queria que deixasse todo mundo abaixo de 110 milímetros de mercúrio, de miligramas por decilitro, perdão. E a gente sabe que isso é humanamente impossível, né? E as recomendações de 2008, 2009 para cá colocam que o doente tem que ficar abaixo de 180, 200. Tá? Para quem que eu faço controle glicêmico? Para qualquer paciente diabético. Tá? Para qualquer paciente crítico que não é diabético, mas está hiperglicêmico. Qualquer um. Não tem exceção.
Não tem. Se o doente ele está desglicêmico dentro da UTI, eu preciso fazer controle glicêmico. A questão é, como eu vou fazer? Se eu vou partir para a bomba de infusão, que é o ideal, ou se eu não tenho como fazer isso na minha unidade, por desequilíbrio de equipe, e eu vou partir para um controle glicêmico parenteral subcutâneo. Mas fato é que controle glicêmico é uma medida que é fundamental pelos desfechos ruins que a hiperglicemia dá no internamento. Beleza? Vamos aqui para o teste de respiração espontânea. O que é um teste de respiração espontânea? Por que isso é importante, doutoras? Está desligado. Teste de respiração. Eu ia falar, não é um teste que avalia se o paciente pode dar início no desmame de ventilação? Por aí. Só isso? A nota de vocês está em... a nota de vocês está em 9. Né? Não, claro. É o TRE, né? É o TRE. Putz, eu tô aqui. Paciente... Você avalia se ele tem... Se a gente vai conseguir... se a gente consegue estubar esse paciente, né? Avaliar se ele tem condições de respirar espontaneamente. Avalia diariamente a possibilidade de tirar a ventilação mecânica. Agora que eu associei, eu falei assim, teste agora... Não, você se manteve nessa nota 9, fique tranquila. Você começou a cair para 8, mas você conseguiu... Não, eu não associei no que você falou, porque todo mundo na prática fala TRE, eu não associei. Eu fiquei assim, gente, o que é isso? O que é um teste de respiração espontânea? Beleza, então assim, pessoal, esse teste, quem dera fosse feito adequadamente todos os dias em todas as UTIs do nosso continental Brasil, né? Quem dera. De usar uma analgoceração adequada, como a gente discutiu lá atrás, provocar um despertar consciente, um despertar colaborativo e promover um teste que visa avaliar a fisiologia do paciente e a sua capacidade dele de se permanecer sem a prótese ventilatória caso ele passe no teste, né? Então esse teste ele é fundamental, porque se eu não fizer ele, eu não consigo verdadeiramente estubar alguém. Eu não posso pegar um doente que está ali meio agitadinho, tá em VCV e tirar o tubo dele, da garganta dele. Não é assim que funciona. A UTI não é um centro cirúrgico, que os doentes entram, acordam e são estubados. A UTI tem pacientes que precisam de um processo. Esse processo pode demorar dias, semanas ou meses, alguns, né? E para isso eu tenho que praticar o TRE no mínimo uma vez ao dia. Beleza? Sim. Vamos, para a gente terminar aqui, vamos lá para o hábito intestinal. É importante ter um hábito intestinal adequado dentro de uma unidade de terapia intensiva, um doente crítico. E o que influencia ter um hábito intestinal não fisiológico, né? Não compatível com o período pré-internamento? E aí? Provavelmente, muitas das vezes, esse paciente já está num ambiente diferente, então esse hábito intestinal tende, mesmo um paciente não instável, né? Já falando um paciente estável que esteja no CTI, já vai ter uma mudança do hábito intestinal desse paciente. E também, como a dor, acho que a constipação, caso o paciente apresente a constipação, que é uma coisa muito comum em pacientes internados, acamados, então isso altera a motilidade intestinal desse paciente. Isso também predispõe ao delírio, né? Um dos fatores que podem desencadear o delírio. A gente tem que prestar... Perdão. Não, pode falar. Não, achei que tivesse terminado, perdão. Eu ia falar que a gente tem que prestar atenção também na constipação, porque esse paciente pode evoluir com uma obstrução intestinal que pode complicar. Então, enfim, é importante fazer esse acompanhamento. Muito bom. Vocês acham que ficar 6 dias sem evacuar é normal? Não, é horrível. Não. Por que é anormal fora do hospital e é normal dentro do hospital? E ninguém foi atrás dessa informação. Chega na UTI amanhã e pergunta assim,
O leito 2 evacuou, pergunta para o médico. Muitas das vezes ele não sabe. Não Eu tem, sei que não sabe. Não tem a evolução. Seria Não mais tem a evolução das 24 horas, e às vezes é importante a gente acompanhar. Tem que saber. Então, assim, evacuar é controle de microbiota. Evacuar é conforto. Evacuar é manutenção de tubo digestivo viável para continuar recebendo alimentação. Então, ter evacuações frequentes dentro de um padrão razoável só vai gerar ganho. Da mesma forma, tá? Esse B do BID não visa só manter evacuação. Também a gente tem que evitar também perdas, diarreia. Então, para evitar depressão, para evitar distúrbios hidroeletrolíticos, para evitar complicações cutâneas, para evitar um monte de coisa. Ter diarreia todo dia é bom? Não é bom, né? Por que o cara que está lá parado, acamado, com uma fralda vai ser bom? Né? Então, eu preciso olhar o tubo digestivo como um órgão importante, né? Que ele precisa ser nutrido diariamente, tá? Beleza? Vamos falar aqui do I. Catéteres e dispositivos invasivos, tá? Por que é importante eu olhar para os catéteres com uma visão crítica? Ou seja, quando eu preciso dos catéteres, eu vou usar, e quando eu não preciso, eu vou evacuar, eu vou tirar. É a fase do descalonamento que o Jean-Louis Vincent coloca no mnemônico dele de 2013, né? Que é tirar suporte, tirar invasão, né? Por que isso é importante? Risco de infecção desse paciente. Então, invadir o paciente demais também causa uma maior gravidade, uma maior mortalidade para ele. E principalmente pelo manuseio. Então, quanto mais invadido, maior risco de infecção, maior risco de mortalidade. Enfim, além de... Está associado a maior incidência de infecção de corrente sanguínea, que é algo que a gente vê bastante no CTI. Então, a necessidade de avaliar precocemente a retirada dos procedimentos invasivos. Vai lá, Beatriz, e você? Eu ia acrescentar que não só a infecção de corrente sanguínea, mas o catéter vesical de demora associado à infecção do trato urinário, a própria ventilação mecânica, o tubo orotraqueal, também associado à infecção respiratória. Então, esses acessos são uma porta de entrada para a infecção, o que prejudica muito a evolução do paciente. Aumenta, prolonga, né, o tempo de CTI. Muito bom. Para a gente ganhar um tempinho, tá? Porque o tempo já está um pouco longo aí, eu vou unir o I com o D, porque o que eu vou falar, ele vai entrar nas duas coisas, tá? Eu faço uma brincadeira aqui com os alunos aqui da Federal, que eu dou aula para aluno do quinto, do oitavo, do nono, do quinto, do oitavo, do nono, do 10º e do 12º. Eu falo assim pro aluno do 12º. Eu falo, cara, saber entubar, saber passar uma sonda vesical, pegar um acesso central, você consegue. Só você ter um treinamento mínimo, né? Via simulação realística ou no campo de trabalho. O difícil é não indicar aquilo, ou seja, falar o não precisa. E o mais difícil ainda é a equipe médica, a equipe assistencial, compreender o momento de retirar. Isso é difícil. Porque aí exige conhecimento. Por que eu estou usando uma linha arterial invasiva, pô? Eu tenho que fazer essa pergunta todo dia. Por que eu tenho uma sonda vesical aqui na Dona Maria? Por que ela tem um acesso venoso central? Todo dia. Todo dia. Se eu fizer de manhã e passar o plantão para o Dr. Celso, ele vai ter que fazer à tarde também. Porque esses dispositivos, eles são muito úteis nas fases iniciais de atendimento. Não entra inicial no primeiro dia, no começo do processo. A partir de um ponto, ele vai gerando complicações.
E entre as complicações mais importantes são as infecções. E só vai ter infecção quem tem dispositivo. Então tem que tirar. O antibiótico cai na mesma coisa, que é o D. Todo dia eu tenho que analisar se eu tenho que descalonar ou não antibiótico. Todo dia. O que o Anand Kumar mostrou lá em 2003? Ele mostrou que quando a gente erra o antibiótico, no choque séptico, e na época sepse grave, aumenta-se a mortalidade em 7%. Por quê? Havia ainda lá atrás uma cultura de fazer antibióticos de pequeno espectro, e se o doente não melhorar, ia subindo. Escalonava. Não é assim que deve ser feito. O que a gente tem que fazer é esquemas antibióticos baseados em evidência, em recomendações, guidelines, utilizando a sua microbiota local, sempre usando o antibiótico de maior espectro para aquilo que você acredita que o doente tem. E a partir do momento que chega às culturas, quando vier, e se vier, você vai todos os dias olhando o descalonamento. Se chega o painel de cultura prévia para o Dr. Celso 3 horas da manhã, ele tem que escalonar 3h10 da manhã. Não é no outro dia, na hora do almoço, na outra prescrição. Né? É muito difícil também isso. Então, isso visa, essas duas práticas aqui, meninas, em resumo, visam programas educacionais que contribuem para prevenir resistência bacteriana e resistência microbiológica, e aumento de incidência de infecções preveníveis na sua unidade. O I e o D. Estou satisfeito. Ganharam nota 9.4. Vocês estão já no internato já, as duas? Eu estou no internato. Não, eu sou do 7º período. Então, eu gostei mais da Beatriz, que ela mais... Você faz isso, eu vou ter que dar algum meio ponto na prova. Porque... Você vai arranjar confusão, Breno. Obrigada. Parabéns às duas aí, viu? Parabéns às duas. Eu estou desde o M6 na Liga, hein? É verdade. A Elisa é presidente da Liga e a Beatriz é vice-presidente da Liga. Então, o senhor está muito bem acompanhado, doutor Celso. Com certeza. Olha, eu não daria menos de 9.8 para nenhuma, menos do que isso para nenhuma das duas. Tem que ser mais, tá? E eu aqui calado, não podendo falar nada. Eu queria... Legal, isso é bom. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Olha, Breno, muito obrigado pela sua participação. Edwin chegou um pouco mais tarde, mas de qualquer maneira teve a contribuição, como sempre. Elisa e Beatriz, orgulho total aqui, ó. Professor orgulhoso aí da apresentação de vocês. Não esperava. Eu sabia, eu não podia falar antes. Poxa, professor. Não podia. Senão estraga. Se iam começar a ficar nervosas por antecipação. Então, essa foi nervosa, a hora passou, acabou, resolveu. Olha, muito obrigado. Hoje a gente realmente passou um pouco do horário, mas eu acho que foi muito bom. Acho que foi uma das melhores sessões que a gente já teve. Eu estou na coordenação da Liga, eu estou indo para o 5º ano de coordenação de Liga, daqui da Liga MIB. Acho que foi uma das melhores sessões que a gente teve. Foi bem dinâmica. Eu acho que essa didática foi bastante interessante. Elisa e Beatriz saíram muito bem. Breno, muito obrigado pela participação. O Gerson não pôde participar, mas eu agradeço a todos a participação. Dia 22 de maio, sedação e analgesia. Tá legal? Estaremos presentes assistindo. Até a próxima. Estaremos aqui. Abraço a todos. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau. Nádia, muito obrigado, hein?